Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das Estatísticas Monetárias e de Crédito. Estamos aqui com Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Renato vai fazer uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Renato. Bom dia, Ivone, bom dia a todos. Eu tenho aqui as estatísticas de crédito, com dados até agosto. Eu passo, então, aqui para a apresentação. A gente começa pela tabela 1, né, onde temos os dados de crédito ampliado ao setor não financeiro da economia. Esse crédito ampliado cresceu 2% no mês de agosto e atingiu um saldo de 15,5 trilhões. Que equivalem a 148,5% do PIB. Contribuíram para essa expansão do crédito ampliado em agosto os aumentos de 4,7% na dívida externa. Esse aumento refletiu o impacto da depreciação cambial de 3,8% no mês. Esse saldo é um saldo em reais, o saldo das operações ali de dívida externa é um saldo em reais. Quando tem uma depreciação cambial, os valores são referenciados em moeda estrangeira, então a depreciação faz com que o saldo em reais tenha uma elevação. Também contribuíram o aumento de 1,7% nos títulos de dívida e de 1,1% nos empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional. Em 12 meses, o crescimento em relação a agosto do ano passado, o crédito ampliado cresceu 8,9%, impulsionado pelos aumentos nos saldos dos títulos de dívida, cresceram 11,3% nesse período, e pelo crescimento da carteira de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceram 9%. Ainda na tabela 1, crédito ampliado às empresas atingiu 5,4 trilhões, ou seja, 51,2% do PIB, e cresceu 2,4% no mês. Para esse crescimento, também a principal contribuição veio da dívida externa, ou seja, das captações feitas no exterior pelas empresas, cujo saldo em reais cresceu 5,8%, também refletindo efeitos aí da depreciação cambial. Na comparação com agosto do ano passado, a expansão do crédito ampliado foi de 8,7% e o principal componente que contribuiu foram os títulos de dívida, que cresceram nesse período 25,9%. Por fim, ainda na tabela 1, né, o crédito ampliado às famílias alcançou um saldo de 3,6 trilhões de reais, equivalentes a 34,5% do PIB, com elevações de 1,3% no mês e de 10,9% em 12 meses. Passamos agora, então, para a tabela 2. Na tabela 2 nós vemos as estatísticas, passamos a ver a partir daqui, né, das tabelas seguintes, os empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional, ou o que nós também chamamos de crédito restrito. O saldo total desse conjunto de operações se situou em 5,5 trilhões em agosto, com uma elevação mensal de 1,1%. Segmentando por componentes, tivemos expansões nos saldos do crédito livre, de 0,7%, e no crédito direcionado, de 1,7%. Segmentando de forma semelhante, mas por tipo de cliente, né, na tabela 3, vemos que a expansão no crédito a pessoas jurídicas foi de 0,9%, e no crédito a pessoas físicas de 1,3%. Esses empréstimos e financiamentos do sistema financeiro no ano, né, nos últimos 12 meses, na comparação com agosto do ano passado,
cresceram 8,9% em seu total. Esse crescimento é um pouco menor do que o que havia sido observado nos 12 meses até julho, né, até o mês anterior, quando o crescimento em 12 meses tinha sido de 9,3%. Essa desaceleração tem sido observada, ela pode ser observada nos dados acumulados ali até junho, desde junho de 2022, quando o crescimento acumulado em 12 meses havia sido de 17,8%. E essa desaceleração que vem ocorrendo desde então decorre, sobretudo, da expansão do crédito que se verificou no período anterior, ou seja, no período da pandemia, quando vários programas haviam sido implementados. Então, com o término da validade de alguns dos programas, de alguns dos benefícios, e temos observado uma desaceleração na expansão do crédito. Então, no crédito, ainda pensando aqui nas variações em 12 meses, né, o crescimento de 12 meses do segmento de crédito aí, o crédito a pessoas jurídicas cresceu 5,1% até agosto, e o crédito a pessoas físicas cresceu 11,5% até agosto. Essa mesma verificação nos dados da tabela 2 mostram que o crédito livre cresceu 6,7% nos últimos 12 meses e o crédito com recursos direcionados cresceu 12,2% nos 12 meses até agosto. Passando um pouco agora para as concessões, a gente vê as concessões totais nominais, né, sem a dessazonalização, elas somaram 543 bilhões de reais em agosto. E para analisar a evolução, aí a gente olha para os dados dessazonalizados e vemos que as concessões totais dessazonalizadas cresceram 0,4% no mês. Esse crescimento decorreu de elevações de 0,4% nas concessões de crédito para pessoas jurídicas e de 0,2% nas concessões para pessoas físicas. No acumulado em 12 meses, ou seja, as concessões realizadas nos últimos 12 meses, comparativamente às concessões realizadas nos 12 meses antecedentes, as concessões nominais cresceram 6,5%, sendo um aumento de 2,2% no crédito para as empresas e de 10,1% no crédito às famílias, crédito pessoa física. Olhando um pouco de forma resumida, né, para as taxas médias de juros das novas contratações, ou seja, a taxa das concessões de crédito, a taxa média geral, né, considerando todo o crédito, diminuiu 0,4 ponto percentual no mês e ela foi 1,7 ponto percentual mais alta do que a observada 12 meses atrás, em agosto do ano passado, e agora se situou em 30,7% ao ano. Esse é o terceiro mês consecutivo de redução dessas taxas médias. Escrevi aqui, deixa eu ver, deixa eu conferir. 7, terceiro mês consecutivo de queda. Em maio de 2023, o nível havia sido de 32,3% e recuou agora para 30,7% ao ano. No caso das pessoas físicas, o pico de elevação, né, o nível mais alto havia sido em maio também, 38,2%, e agora está em 36,5% em agosto. Tabela 3.
nas taxas, essas taxas a pessoas físicas, 36,5%, estão no nível 0,6 ponto percentual abaixo do observado em julho. No caso das pessoas jurídicas, a taxa de juros média foi 19,3%, teve um recuo de 0,3 ponto percentual no mês. O ponto mais alto recente havia sido que é o mês de março de 2023, quando a taxa estava no nível de 21,3%. O spread geral das taxas de juros se situou em agosto em 21,3 ponto percentual, mostrando uma queda de 0,3 ponto percentual no mês. Deixa eu conferir, 0,3 percentual no mês, sendo com reduções de 0,3 também no spread geral para as operações de pessoas jurídicas e um recuo de 0,4 ponto percentual nos spreads das operações para pessoas físicas. Olhando por segmento de acordo com os recursos, o crédito livre teve a taxa média em agosto de 43,5%, com uma queda de 0,3 ponto percentual no mês. E para essa queda, a participação foi maior dos juros nas operações com pessoas físicas e recursos livres. Essa taxa ficou em 57,7% e recuou 0,6 ponto percentual. No crédito livre, para pessoas jurídicas, o recuo foi de 0,4 ponto percentual e a taxa média se situou em 22,6%. A gente tem... Não, eu vejo depois. Apenas para terminando esse resumo geral, pode ver alguma coisa sobre a inadimplência, né? A inadimplência em agosto permaneceu estável em 3,6%. Igualmente foi estável no crédito livre em 4,9% e também no crédito direcionado em 1,6%. Abrindo, ao invés de livre direcionado, se abrimos por pessoa jurídica e pessoa física, houve uma pequena elevação no crédito pessoa jurídica, um aumento de 0,1 ponto percentual e um recuo de 0,1 ponto percentual no crédito pessoas físicas, mas ambos também praticamente estáveis. Comparativamente aos 12 meses atrás, ao que se tinha em agosto do ano passado, a inadimplência cresceu 0,8 ponto percentual no crédito total, ela aumentou 1,2 ponto percentual no crédito a pessoas jurídicas e 0,4 ponto percentual no crédito a pessoas físicas. Olhando no crédito livre o aumento em 12 meses da inadimplência foi de 1 ponto percentual e no crédito direcionado também um aumento de 0,4 ponto percentual, né, nessa comparação interanual com a inadimplência, no caso da inadimplência. Ok. Podemos, então, passar para uma análise mais detida das modalidades, né, de cada segmento de crédito. A gente começa pela tabela 6. Aqui é importante chamar atenção para uma revisão que nós fizemos, né? A gente tem uma referência a ela no final do texto que acompanha a nota. Tem uma informação do então, foram incorporadas às estatísticas de crédito um conjunto de operações que não faziam parte do rol de operações
dadas na estatística, que são operações realizadas por credenciadoras, né? As credenciadoras são instituições de pagamento e são aquelas instituições que têm um contato aos quais estão vinculados os lojistas, né? As empresas que efetuam suas vendas com a utilização de cartão de crédito. Essas instituições, elas são as instituições que recebem que fazem o pagamento, que recebem os pagamentos feitos pelos consumidores e realizam o pagamento junto aos bancos, né, emissores dos cartões. Os bancos fazem o pagamento às credenciadoras, as credenciadoras transferem os pagamentos aos lojistas, aos vendedores, né, em operações com cartão de crédito. Essas credenciadoras, eventualmente, fazem antecipação de faturas de cartão de crédito para os seus clientes, para os vendedores, né, os lojistas, mas elas também têm, de uma forma crescente, tomado recursos, né, tanto para as suas atividades normais, quanto para justamente servirem de funding para essas antecipações de faturas que elas fazem para os clientes. E essas operações, esse modelo de negócios aí veio crescendo de algum tempo para cá, nos últimos anos, e nós optamos por incluir esse conjunto de operações no escopo da estatística. Isso, então, teve um impacto nos dados que vocês podem ver aqui, aparecem como uma revisão na série de antecipação de faturas de cartão de crédito. Como nós explicamos no texto ali da nota, os dados foram revisados nessa série a partir de setembro de 2020. Então, comparativamente ao que havíamos computado até então, a série de antecipação de faturas de cartão de setembro de 2020 para cá foi revisada com a inclusão, a incorporação desse conjunto de operações. Feito isso, podemos analisar o comportamento aqui das principais modalidades. Então, começando pela tabela 6, são as operações com as modalidades de crédito a pessoas jurídicas. O conjunto das operações de pessoas jurídicas com recursos livres cresceu 0,1% no mês e 2,5% em 12 meses. A gente tem chamado a atenção que quando se pretende analisar o crédito às empresas, né, é importante lembrar de levar em conta também o crédito ampliado para as empresas, onde, entre outros, temos os dados ali de títulos, né, que têm demonstrado um crescimento no mercado do recurso ao mercado de capitais como forma de captação pelas empresas. E esse mercado de capitais, essa captação via títulos privados, tem um papel que é complementar ao crédito bancário. Olhando aqui por modalidades, começando pelo desconto de duplicatas irrecebíveis, nessa modalidade tivemos um crescimento de 0,6% no mês, o saldo atingiu 155,4 bilhões e em 12 meses essa modalidade mostra um recuo de 9,9%. As concessões dessa modalidade dos descontos duplicados recebíveis cresceram 18,3% no mês. Em 12 meses, as concessões recuaram 3,6%. Se vocês podem ver na tabela 10. E as taxas de juros tiveram uma queda de 1,1 ponto percentual no mês, situando-se em 20,1%. E elas foram praticamente estáveis em relação a agosto do ano passado, com um recuo de 0,1 ponto percentual apenas.
Na inadimplência, aí vale mencionar, relembrar que tem essa inadimplência é afetada pelo caso lá das americanas, né? Vocês sabem. Os dados aparecem na tabela 20 e a inadimplência teve um aumento a partir de abril. Ela se situa atualmente em 4,3% no mês de agosto, com uma elevação de 0,6 ponto percentual, né? Demonstra que ainda o efeito daquele evento ainda se faz presente. A elevação dessa inadimplência em relação a agosto do ano passado foi de 3,9 pontos percentuais. Agosto do ano passado ela era de 0,4%, agora 4,3%. Em seguida, a gente fala das antecipação de faturas de cartão de crédito, foi aquela modalidade na qual eu mencionei a incorporação de um volume adicional de operações, que até então não vinha sendo, fazia parte do escopo das estatísticas. Com os dados já revisados, que estão aí publicados, nós vemos um recuo de 7,1% no mês, nos saldos, mais uma elevação de 12,8% na... Perdão. Deixa eu localizar o dado. 6... Sim. Em 2 meses, na verdade, o aumento foi de 72,3%. Portanto, quer dizer, um recuo agora no mês, mas uma forte elevação nos últimos 12 meses, e muito explicado pelo comportamento desse conjunto adicional de operações que foi incorporado à estatística. As concessões dessas antecipações de faturas de cartão de crédito caíram 4% no mês e caíram também, recuaram 1,5% nos últimos 12 meses. As taxas de juros da modalidade permaneceram estáveis no mês, em 16%, e é uma modalidade que não tem inadimplência. A inadimplência, pela natureza das operações, ela é zero. Passando para o capital de giro, né? O capital de giro, como vocês sabem, é a modalidade mais importante, com maior saldo, maior volume de operações no crédito livre para pessoas jurídicas. O saldo do capital de giro total aumentou 0,6% no mês. 0,6% no mês, com uma elevação de 0,7% no principal componente do capital de giro, que são as operações com prazo superior a 1 ano. Nesse subconjunto aí de operações de capital de giro, o saldo cresceu 0,7%. Nas operações com prazo de até 1 ano, o movimento foi inverso, uma redução de 0,3%. Eventualmente, é comum que as operações dessa modalidade possam ser substituídas, eventualmente alteradas ao longo do tempo, né? Muitas vezes as empresas aumentam ou diminuem a utilização dessa modalidade de forma concomitante ao que acontece em outras modalidades, como desconto de duplicatas, por exemplo, ou até com captações de recursos no mercado de capitais via emissão de títulos. Então, algumas das oscilações, um pouco da evolução, é explicado também pela migração, né, das captações ali entre essa modalidade e outras modalidades, ou mesmo outro tipo de formato de captação de recursos, né, no caso, títulos. As concessões de crédito, né, de capital de giro aumentaram 8,2% no mês. Elas foram puxadas ali, sobretudo, também pelo segmento de operações com prazo superior a 1 ano, tiveram um crescimento de 14,3%. E
comparação com agosto do ano passado, as concessões recuaram 4%. As taxas de juros da modalidade recuaram 0,6 ponto percentual no mês e se situaram em 22%. Na inadimplência, praticamente estável, mas um ligeiro aumento de 0,1 ponto percentual. A inadimplência se situou em 4,7%, vem com a estabilidade na parte nas operações de curto prazo e tendo elevação nas operações de prazo superior a um ano. Passando a comentar um pouco na tabela 8, vamos ver as operações de pessoas jurídicas com recursos direcionados. O total do crédito direcionado a pessoas jurídicas com recursos livres aumentou 2,4% no mês e aumentou 10,1% na comparação com agosto do ano passado, nos últimos 12 meses, portanto. Olhando para as operações de crédito com recursos livres a pessoas físicas, esse segmento de crédito teve um aumento no mês de 1,2% no saldo e, nos últimos meses, um crescimento de 10,2%. Inicialmente, aqui, uma modalidade das mais importantes é o crédito consignado. No total, né, nos três subconjuntos, considerando a totalidade das modalidades de crédito consignado, houve um crescimento de 1,4% no mês de agosto. Foi composto ali por aumentos de 0,9% nas operações com servidores públicos, aumento de 0,5% nas operações com trabalhadores do setor privado e, por fim, um aumento de 2,3% no crédito consignado para os beneficiários do INSS. Nos últimos 12 meses, nesse total, houve um aumento de 10,5% nos saldos ainda. Olhando agora para as concessões, aí tem uma evolução bastante importante. Houve uma redução no teto de taxa de juros das operações que são contratadas com beneficiários do INSS. Essas taxas de juros são reguladas, o Conselho Nacional de Previdência Social, se não me engano, ele estabelece um teto de juros no qual as instituições financeiras podem oferecer essas operações para os beneficiários do INSS, e essa redução ela tem dois efeitos. Quer dizer, um é que, claro, torna mais atrativo a contratação de operações, né, porque a taxa se reduziu, mas uma consequência disso é que, ao se reduzir a taxa, é possível para os clientes, para os tomadores de crédito, renegociarem operações e, eventualmente, usufruírem de um valor de um novo valor, um valor adicional, ao renegociar a operação com uma taxa mais baixa. Esse tipo de renegociação é bastante oferecida aos clientes de crédito consignado, né? Sobretudo por correspondentes bancários. Eles oferecem a possibilidade de recontratar o saldo devedor que eles já têm, com o benefício de pagar uma taxa mais baixa e, consequentemente, e ao mesmo tempo, né, obter o que o mercado chama de troco. Aquele saldo devedor pré-existente, ele é renegociado e, por haver uma taxa mais baixa, abre um espaço ali na margem consignável dos clientes e eles podem ter um valor adicional creditado, né? Então, isso é um movimento que é frequente, que costuma ocorrer, e é sempre que a taxa tem um reajuste para baixo. Então, bom, em consequência disso,
As concessões como um todo, né, do crédito consignado como um todo, cresceram 27,4% no mês, puxadas justamente por essas operações com beneficiários do INSS, que tiveram um aumento de concessão das concessões de 37,8% no mês. As concessões concessões do consignado total, comparativamente a 12 meses atrás, permaneceram quase estáveis, crescimento de 0,2%. As taxas de juros, então, tiveram uma redução de 0,6 ponto percentual no mês e se situaram em 24,8%. Isso é a taxa de juros média do crédito consignado para todos o conjunto dos clientes ali e foram verificadas reduções em todas as 3 modalidades. A inadimplência dessas operações é baixa, permaneceu estável no mês e recuou 0,2 ponto percentual nos últimos 12 meses. O crédito pessoal não consignado, envolve aí, estão incluídos aí várias formas de crédito pessoal, sem aquele recurso que não tem vínculo à aquisição de um bem ou financiamento, ou alguma coisa, aquisição de alguma coisa específica, também não é um crédito rotativo, crédito genérico, podemos dizer. O saldo dessas operações cresceu 1% no mês e 7,2% em 12 meses. As concessões dessas operações cresceram 14,7% no mês e recuaram 7,6% em 12 meses. As taxas de juros do crédito não consignado permaneceram estáveis no mês em 92,6%, e esse nível é 7,3 pontos percentuais mais alto do que o observado 12 meses atrás. Na inadimplência, tivemos reduções de 0,3 ponto percentual no mês e de 0,2 ponto percentual em 12 meses. A inadimplência dessa modalidade se situa em 7,1%. Em seguida, o crédito para aquisição de veículos teve um aumento de 1,4% no mês e de 10,5% em 12 meses, né? Falando aqui do saldo. No caso das concessões, as operações contratadas nesse mês tiveram um aumento de 9,3% em agosto e de 5,2% quando comparadas às concessões em agosto do ano passado. As taxas de juros permaneceram praticamente estáveis, aumento de 0,1 ponto percentual no mês e recuo de 1,2 ponto percentual em 12 meses, e elas se situam em 26,2%. A taxa desse mês, assim, juntamente com a do mês passado, que havia sido 26,1%, muito próximo, são as duas mais baixas desde outubro de 2021, quando elas se situaram em 24,8%. Ou seja, de outubro de 21 para cá, as taxas haviam subido e estão agora em recuo. A inadimplência dessas operações permaneceu estável em 5,4%, com uma elevação de 0,3 ponto percentual em relação a agosto do ano passado. Passando para o cartão de crédito, né? Começando pela análise aqui do saldo total, o saldo total, aí, considerando operações à vista, sem juros, operações rotativas e parceladas, esse total cresceu 0,3% no mês, atingindo um saldo de 513,2 bilhões de reais. O principal aumento, houve um aumento de 1,4% no cartão parcelado, as operações parceladas aí são parceladas com juros, né? E um recuo de 0,9% no cartão rotativo, tem um saldo de 75,4 bilhões. Nos últimos 12 meses, o saldo total das transações com cartão de crédito aumentou 11,8%, com aumentos de 38,5% no parcelado, normalmente mais forte,
crescimento de 9,5% nas operações à vista e de 7% no rotativo. Sempre vale lembrar, as operações à vista são operações sem juros, e elas elas estão compreendidas ali as faturas que estão ali antes do seu vencimento, quer dizer, você passou de um mês para o outro, mas ainda não sofreram, não incorporaram juros, né? Não teve incidência de juros nesses saldos, e inclui também nessa modalidade as operações parceladas sem juros, o famoso parcelado logístico, ainda conhecido. As concessões de cartão de crédito totais aumentaram 3,1% no mês e sobressaindo mais uma vez o aumento de 7,3% no cartão parcelado. Em 12 meses, as concessões cresceram 16,8% no total. As taxas de juros do cartão rotativo aumentaram 4,4 ponto percentual no mês e se situaram em 445,7% ao ano. A gente, como de costume, é importante ressaltar que se trata de uma modalidade de crédito a ser utilizada com a maior parcimônia possível pelos clientes. É importante sempre que possível quitar integralmente as faturas, ou então optar pelo parcelamento ou ainda por outras modalidades de crédito que sejam menos onerosas. Uma modalidade de uso que deve ser sempre emergencial. A inadimplência do crédito rotativo atingiu 49,3%, com um pequeno recuo de 0,2 ponto percentual no mês. Apenas mencionando as operações de crédito direcionado às pessoas físicas, cresceram 1,4% no mês e 13,3% nos últimos 12 meses. Parecem importantes as operações de financiamento imobiliário. Está na tabela 9. Financiamentos imobiliários, né, cresceram, então, no mês 0,5% nos saldos, os saldos cresceram 10,1% nos últimos 12 meses. Vale mencionar também as operações de crédito rural a pessoas físicas, e no total cresceram 3,6% no mês e 22,8% em 12 meses. Bom, por fim, por fim, a gente comenta sobre o endividamento e o comprometimento de renda das famílias. Estão na tabela 27, se não me engano. O endividamento das famílias teve uma redução de 0,4 ponto percentual em julho, se situou em 47,8%. Essa redução, né, a redução do endividamento no mês, foi decorrente de uma elevação da renda das famílias, né, o indicador de renda das famílias que é utilizado nesse cálculo, é uma elevação que foi acima do crescimento dos saldos devedores das famílias. Então, mesmo tendo aumentado o saldo devedor, o estoque de crédito, né, destinado a pessoas físicas, né, que é considerado para esse cálculo, a renda teve um crescimento um pouco maior e, com isso, o endividamento, que é medido em relação à renda disponível, teve uma redução. Na comparação com agosto do ano passado, também uma redução, mais importante, de 2,3 pontos percentuais. O comprometimento de renda, né, que é a parcela da renda gasta em média com o serviço das dívidas, né, das famílias em operações de crédito, se situou em 27,6% no mês de julho, com uma redução de 0,7 ponto percentual no mês e um aumento de 0,3 ponto percentual em relação a julho do ano anterior. Ressaltando aqui que o endividamento e o comprometimento de renda dependem de alguns indicadores que não estão disponíveis para o mês de agosto, por exemplo,
Então, eles são sempre divulgados com um mês adicional de defasagem e defasagem em relação às demais estatísticas de crédito. E eram esses os comentários aqui sobre os dados da nota. Passo a palavra para a Ivone e abre espaço para perguntas e respostas. Ivone. Muito obrigada, Renato. Nós abriremos agora para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu peço por gentileza que acione aqui a mãozinha, que eu abrirei o microfone para vocês, e aí aparecerá uma mensagem para vocês poderem fazer a pergunta. Renato, estou aguardando aqui. Por enquanto, não temos perguntas. Vamos aguardar alguns minutinhos, porque às vezes alguém tem algum problema técnico e não consegue acionar a mãozinha. Qualquer problema é só nos avisar aqui mesmo por mensagem ou por WhatsApp. Aguardando só mais um minutinho aqui, Renato. Sim, vontade. Bom, não temos perguntas. Acredito que não temos dúvidas também. Então, se você não tiver mais algo a acrescentar, podemos encerrar. Ok? Tá. Sempre lembrando, tá? A gente permanece à disposição, do Departamento de Estatísticas nosso, a assessoria de imprensa. Se vocês tiverem questionamentos ou quiserem informações, esclarecimentos adicionais, só encaminhar para a assessoria, a gente vai responder com a maior brevidade possível. Ok? Muito obrigada, Renato. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde a todos.